malha frenas, né? Olá, o programa em discussão de hoje vai falar sobre trabalho intermitente. O trabalho intermitente é uma modalidade de contrato implantada desde a reforma trabalhista de 2017. Neste modelo, a principal característica é que o trabalhador pode ficar períodos sem ser convocado. A nova lei vem regulamentar e dar proteção trabalhista à prática dos chamados bicos, permitindo que tais trabalhadores exerçam a atividade com registro em carteira de forma esporádica e para diversos empregadores. É considerado o trabalho intermitente aquele realizado com subordinação não contínua, com alternância de períodos de prestação de serviço e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade. Na prática, o empregador vai convocar o empregado por qualquer meio de comunicação para realizar serviço informando qual a jornada de trabalho com pelo menos 3 dias de antecedência. E o empregado vai ter um dia para responder ao chamado. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Júlio Conrado, que é advogado trabalhista. Seja muito bem-vindo, Júlio. Júlio, vamos explicar melhor essa coisa do trabalho intermitente? Eu falei aí, comparei com um bico, né? Quer dizer, que são trabalhos pontuais que as pessoas podem fazer, que elas podem ter o registro na carteira, né? Não precisa ser... É bom ter esse registro depois para a aposentadoria, né? De uma maneira geral, né? Sem dúvida, Luciano. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade por ter vindo. Da presença para elucidar essa matéria tão importante, de tão relevância, que é o Instituto do Trabalho Intermitente. Instituto esse que foi introduzido na legislação com a reforma de novembro de 2017. Como você muito bem colocou, o trabalho intermitente ele é muito importante porque ele regulamenta e ele formaliza uma situação antes de total ausência de proteção do trabalhador. Em que sentido? O trabalhador prestava serviços e não tinha nenhuma garantia, não só de direitos trabalhistas, mas principalmente de direitos previdenciários, ou seja, qualquer tipo de acidente que ele tivesse sujeito a sofrer, ele não tinha direito a cobertura nenhuma. Estava por sua conta e risco. Por conta e risco. E por conta e risco e também a questão previdenciária de aposentadoria, não contava para tempo de aposentadoria. Isso tudo veio a regularizar essa situação e trazer uma proteção que eu também julgo importante para o empregador, na medida em que, na verdade, ele poderia, na justiça, vir a ser responsabilizado pelo acidente que pretensamente esse trabalhador viesse a sofrer. E agora, com a formalização, com a introdução do Instituto do Trabalho Intermitente, ele se vê respaldado no caso de um acidente. Esse tipo de trabalho, essa modalidade de trabalho deve ser interessante para empresas terceirizadas, empresas que precisam de mão de obra, né? Como é que funciona essa questão? Isso que eu estou falando tá certo? Eu te diria até que não só na parte das terceirizadas, mas eu diria que para o empregador em geral, o empresário de qualquer segmento. Vamos dar um exemplo. Uma multinacional precisa de alguém para fazer um serviço de pintura dentro da empresa. Ela vai atrás de uma empresa terceirizada que vai contratar essa pessoa por, 15 dias, um mês. Né? É bem isso, né? Sim, doutor? Sim. Não só isso. Empresas que têm trabalho sazonal, eu gosto de citar um exemplo de um cliente nosso que trabalha com reparo em altura. Um negócio bem específico, bem diferente, um mercado, um nicho bem restrito. Reparo de edifícios, assim? Sim, de cobertura, de telhado, de fachada. Então, o que acontece? Isso não é um tipo de trabalho que se faz rotineiramente, é coisa bem sazonal. E a empresa é contratada e ele ficaria muito caro ele manter esse funcionário vinculado a ele por um tempo indeterminado. A introdução desse trabalho intermitente veio a resolver essa questão, ou seja, hoje ele pode dispor tranquilamente dessa mão de obra sem nenhum tipo de gasto a mais ou de valores que venham onerar e inviabilizar a prestação de serviço. O quanto isso é bom de uma maneira geral para o mercado, para a empresa, para o trabalhador, porque o trabalhador garante o direito dele trabalhista nesse período, a empresa está regularizada, evita ali um processo na justiça, né?
Mas na prática essa lei ela tem sido usada, já tem 2 anos aí, ela tem sido usada de uma maneira geral ou ainda não pegou essa lei? Eu acho que existe um pouco de desconhecimento, caberia aí às autoridades, ao governo, ao Ministério do Trabalho, Secretaria do Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho, fazer uma divulgação e uma educação do segmento para o empresariado brasileiro, para o segmento empresarial, das vantagens da contratação do trabalhador no regime intermitente, porque a maioria dos empresários ainda não tem um pleno domínio da regra. Isso vale, por exemplo, agora para o final do ano. A gente está em dezembro aí, tem aqueles trabalhadores do comércio que vão trabalhar até o Natal ou um pouquinho depois do Natal. O trabalho intermitente, isso é um trabalho temporário, mas também pode se caracterizar como um trabalho intermitente? Sim, desde que não haja continuidade, como você muito bem definiu, a necessidade de que não haja continuidade. Então, essa prestação de serviço não contínua vai entrar nessa área de intermitente. Eu acho que o trabalhador de final de ano, o segmento, o instituto que mais caracteriza essa prestação é o trabalhador temporário que vai laborar dentro de um período específico. Inclusive, a gente já falou sobre esse tema aqui no Em Discussão, em outra oportunidade. E agora, o trabalho intermitente, ele tem um período máximo, né, pela lei, tem um período máximo que a pessoa pode ficar naquela empresa com uma carteira assinada? Sim, veja bem, existem alguns detalhes. É uma coisa que se pergunta muito, que eu tenho um trabalhador, esse é o comprador de facilidade, o empresário comprador de facilidade. Ele tem lá o trabalhador que tem o vínculo trabalhista convencional, ele fala, poxa vida, mas o que me impede de eu demitir, rescindir esse contrato e recontratar o trabalhador na modalidade intermitente? Existe uma vedação temporal na legislação de 18 meses, ou seja, você teria que rescindir o contrato, aguardar 18 meses para contratar esse trabalhador na modalidade de intermitente. Agora, e ele pode trabalhar no máximo quanto tempo como intermitente? Não, o tempo que for. Tá. Não existe um tempo máximo. Ao contrário, depois de 12 meses, ele vai passar a fazer jus ao recebimento de férias, como um trabalhador normal. Como um trabalhador comum, mas ele Sim. Pode continuar. Tem alguma diferença? O senhor está tossindo, eu também estou tossindo aqui, né? Está acometido desse problema. Tem alguma diferença do trabalho intermitente, em termos de legislação trabalhista, tem alguma diferença do trabalho intermitente para o trabalhador normal, que a gente fala, né? Enfim, ou os direitos são os mesmos? A pessoa pode trabalhar intermitente o resto da vida? Basicamente, são os mesmos. Diferencia-se aí a questão, por exemplo, do aviso prévio, que você vai receber a metade do aviso prévio. Então, em vez de 30 dias... 15 dias. 15 dias. Isso se traduz também no salário, né? Metade do que você receberia pelo mês trabalhado. Sim. Agora, você vai receber normalmente lá depósito de fundo de garantia, normal, e não vai receber a multa também, né? A gente estava falando que não pegou muito, né? De uma maneira geral, falta aí uma informação, mas isso também não pode ser um mecanismo para o empresário, para a pessoa que contrata, demitir funcionários, igual o senhor falou, e contratar gente nessa modalidade, que ele vai pagar menos impostos, por exemplo? Sim, mas justamente o legislador atento a essa situação, o que ele fez? Ele colocou um lapso de tempo, um período de 18 meses. Então, de um ano e meio. Sim, já inibe esse tipo de... Mas ele não pode mandar a pessoa embora e contratar outra, por exemplo, para aquela mesma função? Sim, poderia. Tá. Poderia. Então, quer dizer... Só tem que se ver se essa contratação no regime intermitente, se ela vai dar vazão à demanda, né? Onde é que estão essas vagas de trabalho intermitente hoje? Onde é que as pessoas devem procurar? Assim? Na realidade, o que se vê com mais frequência, como a gente disse, infelizmente ainda não é um instituto de pleno domínio e pleno conhecimento do empresário. Carecia-se de uma maior divulgação, de um maior entendimento por parte do empresário. O que se vê são nessas atividades mais atípicas, como eu te mencionei, por exemplo, o trabalhador lá na empresa de escalada, essas coisas mais não convencionais, vamos chamar assim, que não dependem de uma prestação de serviço contínua, diária, realmente são as áreas onde tem uma demanda maior. O setor de transporte, por exemplo, essas empresas de transporte rápido, seja de carro ou de moto, também já demandam uma contratação de maior no sentido de intermitente. A gente tem clientes
nesse segmento que a gente orienta a contratar nessa modalidade, porque a contratação convencional, a própria convenção coletiva torna mais onerosa ainda essa contratação. Então, se precisar de um entregador, um motorista... Você vai lançar a mão, é perfeito, serve como uma luva. Mas isso não serve, por exemplo, para a função do Uber, isso aí já é outra modalidade de trabalho. Aí o entendimento da justiça é que a relação entre o motorista de Uber e a instituição Uber não existe vínculo. Vínculo, né? É uma coisa questionável também na justiça. Mas pelo menos por enquanto ainda o entendimento majoritário é que não há esse vínculo. Né? Qual que é a análise que o senhor faz dessa lei de 2017 que instituiu o trabalho intermitente? Assim, ela é mais benéfica, ela tem os prós e os contras? Queria que o senhor fizesse uma análise mesmo. Como toda legislação, ela num primeiro momento, ela vai ser alvo de questionamento numa série de situações. Eu reputo como uma legislação de avanço, porque, principalmente, ela veio a regulamentar, como a gente já mencionou aqui, a regulamentar e formalizar uma situação que era totalmente desamparada e desconhecida pela legislação, omissa. Então, esse trabalhador, na maioria das vezes, ele prestava o serviço e não tinha nenhum tipo de garantia, seja trabalhista, previdenciária, ou seja, isso veio a formalizar e colocar uma regra nessa relação entre trabalhador e empregado. E mais, eu acho até que veio a fomentar mais, não como deveria, como poderia, mas veio a estimular a contratação de novas pessoas, novos trabalhadores. O problema é que nós estamos esbarrando num problema outro, macro, que é a questão econômica, que nós temos, como é sabidamente conhecido de todos, problemas na esfera econômica e a gente espera que logo venha uma reforma tributária que é aliada a essa reforma trabalhista, provavelmente, e a gente espera que seja assim, tenha um acréscimo e um fomento dentro da economia que vá diretamente proporcionar criação de novas vagas e principalmente um ambiente de segurança jurídica para aquele investidor colocar o dinheiro no mercado e fomentar tudo isso que a gente falou. O que a gente vê, de uma maneira geral, são leis, né? Flexibilização aí da CLT, da lei trabalhista, para facilitar a vida do empresário e tirar alguns direitos do trabalhador. Esse caminho é um caminho sem volta, doutor? Luciano, eu reputo assim, para a inserção do país, da economia do Brasil, no âmbito internacional, eu reputo como sendo um caminho sem volta, porque o retorno do status quo se traduziria num retrocesso e numa falta de competitividade. Hoje nós ainda não temos uma plena capacidade competitiva com outros mercados. Nos falta isso. Por quê? Você não pode competir com o mercado asiático, por exemplo, o europeu, o americano. Por quê? Porque você tem a carga tributária gigantesca aqui no Brasil. O mercado asiático, doutor, eles têm praticamente trabalho escravo lá, né? Na própria China, Bangladesh. Sim, mas a par disso, tem a questão tributária também, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos existe uma relação de trabalho, vamos dizer assim, agora razoavelmente parecida com a nossa. Agora, nos falta aqui no Brasil as facilidades tributárias, a desoneração dessa carga tributária, porque é inviável, né? A gente já discutiu aqui a reforma tributária em outros momentos aqui. Provavelmente vão mudar os impostos, mas a carga tributária vai continuar a mesma. É aquela coisa. Se deixar até um pouco mais. Vai mudar só o nome. Vai ficar entre os 30% e 40% aí de uma vez maneira conversando geral. com um amigo mexicano e ele estava se queixando da tributação no México. Que deve ser menor que o Brasil. Então, ele falou, puxa, mas lá no México é um absurdo o imposto de importação. Eu falei, quanto que vocês pagam? Ele falou, rapaz, olha que coisa de louco, 35%. Eu falei, no Brasil... É 50%, né? Não, é 84% mais o ICMS, ou seja, 100%. Tá. Qualquer equipamento que você for trazer,
vai ter um acréscimo de 100%. No geral, aqui a média da carga tributária aqui dentro do país vai de 33% a 40%. E a gente fica, o que desestimula é que, por exemplo, em outras economias, na Suécia ou na Noruega, existe uma carga lá tributária na ordem de 54%, alíquotas de imposto de renda altíssimas. Só que aquilo é flagrante que isso retorna em termos de benefício para a população, seja na assistência médica, previdenciária e transporte e tudo mais. E aqui a gente se vê carecedor de tudo isso, né? Falando em carga tributária, imposto sobre grandes fortunas, né? É um assunto que ninguém toca, né? E que geraria enorme divisa aí para o Estado, né? Se ensaia, entra gestão, sai mas gestão. Mas mexe com os poderosos, né? Mas se dá um indício de discussão, mas se encerra nesse indício. Voltando para a questão do trabalho intermitente, né? Vamos lá. Essa lei, do jeito que ela foi aprovada, ela atende às necessidades hoje do mercado? A lei por si só eu entendo que sim, mas eu volto a repetir. O que a gente precisa para que isso tenha uma sensação de êxito? Nós precisamos de uma reforma tributária e de uma qualificação plena dessa mão de obra. Por quê? Nós temos que aumentar o rol, como você me perguntou, que segmentos que poderiam ser beneficiados? Poderiam ser muito mais segmentos. Mas por que a gente não vê isso? E é restrito? Porque a gente não tem uma mão de obra, infelizmente, plenamente qualificada no país. Então, haveria de ter um esforço do governo no sentido de qualificar essa mão de obra para que a gente pudesse ter plena capacidade econômica e uma inserção maior de pessoas no mercado. Mas pelo que o senhor está falando aí, quer dizer, esse trabalho intermitente ele se aplica bastante também ao setor de serviços, né? E a profissionais liberais, né? Sim, se você for parar para analisar, você pode implementar numa série de segmentos aí sem nenhum tipo de restrição. E hoje a gente não vê isso por conta justamente dessa ausência de capacitação, então restringe a pequenos nichos. Você veja só, como eu citei lá o exemplo de uma empresa que faz reparos. Isso é um segmento de gente altamente qualificada. Hoje, o tipo de treinamento que é ministrado para essas pessoas é todo feito no exterior, feito nos Estados Unidos, na Europa, porque até o equipamento que é usado é um equipamento importado. Então, seria primordial que a gente tivesse uma boa vontade do governo no sentido de facilitar até, por exemplo, para as indústrias nacionais produzirem esse equipamento. Nós teríamos mais gente trabalhando, mais gente pagando imposto, mais arrecadação, mais benefícios para a população. Uma coisa vem trazendo a outra, né? Agora, para o empresário, pelo que a gente vê no geral, muitas vezes para o empresário ainda até por falta de conhecimento pleno da lei do trabalho intermitente, talvez para o empresário um trabalho pontual de 15 dias, ele acaba acordando com o empregado, com o prestador de serviço, de fazer por fora, porque ele não paga imposto, a pessoa não paga imposto, e essa prática vai sendo perpetuada muitas vezes, mesmo com a lei, né? Sim, existem casos desse sentido, por quê? Porque ainda a gente esbarra numa demanda pequena, uma demanda econômica. Hoje a gente não tem, o crescimento econômico é muito tímido, então esse empresário tem pouca demanda. Então, para ele, não tem, mesmo no intermitente, ainda não é uma modalidade que ele vai contratar plenamente ainda, porque ele ainda vai se tornar ocioso. Então é uma lei que vai pegar daqui a alguns anos, quando o país começar a crescer, porque agora está com um crescimento pequeno e tal. A gente espera que em 2020 a gente tenha aí uma indicação de melhora na economia, e isso vai se traduzir em quantidade de contratação dentro das diversas possibilidades que tem, né? Esse tipo de trabalho interessa para o governo? Você acha que o governo não faz propaganda? Como é que está essa relação? Assim? Eu acho que interessa muito, por quê? Porque você está, como você falou, na medida do que tenha um implemento, um número maior de contratação de funcionários, isso vai se traduzir em arrecadação para o governo. E temos aí mais de 12 milhões de desempregados hoje. E arrecadação de tributos, porque na medida que se continua perpetuando o informalismo, como você muito bem colocou, isso se traduz em não arrecadação.
é péssimo, né, para o governo. No momento que ele acena com um orçamento fragilizado, com cortes, como ele mesmo gosta de mencionar, contingenciamento, né? Não são cortes, são contingenciamentos. E por conta do quê? Porque não está arrecadando. Que outros mecanismos, né, como o trabalho intermitente, o senhor destaca aí nessa mini reforma trabalhista de 2017, que são importantes? Eu acho que o mais importante de tudo, e que a gente verifica na prática, o advogado, aquele operador do direito que milita no dia a dia, foi um fenômeno que acabou sendo sentido via reflexa com a reforma. Por quê? Na medida em que a reforma instituiu uma série de institutos, seja o trabalho intermitente, mas principalmente a adoção de custas de honorários de sucumbência, o que aconteceu? Diminuiu drasticamente o número de ações. Muita gente fala, mas isso cortou direito. Não cortou direito. Na medida em que o trabalhador julga ser carecedor de um direito, ele tem plena possibilidade de ingressar no juízo, é um direito constitucional, de ir a juízo e procurar a tutela do Estado para se reparar, se ressarcir desse valor. O que se via eram verdadeiras aventuras jurídicas lá, porque chegava lá, o juiz falava, vamos fazer um acordo para resolver. Então esse acordo sempre... O empresário era penalizado, mesmo que de maneira leve, mas era. Então o que se vê hoje é um cuidado maior. Isso se traduz numa celeridade da justiça do trabalho. E o número de processos diminuiu muito, pela metade. Né? Então, ou até mais, né? Aqui em São Paulo nós estamos falando em 50% na distribuição, no volume. Então isso faz com que as audiências sejam marcadas com maior brevidade, que os processos tenham uma celeridade maior, porque não tem o porquê mais de alegar, eu estou com a pauta cheia. Não está. Então os julgamentos têm que ser mais rápidos. Isso, bem ou mal, traz uma satisfação para aquele trabalhador que realmente foi lesado, uma sensação de justiça maior, mais rápida. Eu vou abrir uma empresa agora, né? Estou dando um exemplo hipotético, eu não vou abrir uma empresa agora. Sim. Mas assim, para o empresário que está abrindo uma empresa agora e tal, ele pode contratar só trabalhadores intermitentes no seu quadro para pagar menos imposto, por exemplo? Pode. Depende do segmento. Se o segmento da atividade dele comporta essa não continuidade, para ele é perfeito. De repente, se ele pode trabalhar com um grupo 6 meses, mais 6 meses um outro grupo. Eu vou citar o exemplo do meu amigo lá dos reparos em altura. Ele só trabalha com essa modalidade. Só porque ele só contrata na medida em que ele tem o serviço. Mas eu posso contratar um funcionário intermitente, aí eu estou vendo brechas na lei. Eu posso contratar um funcionário intermitente e ele pode ficar 5 anos na minha empresa, recebendo como intermitente, para que eu pague menos impostos, por exemplo. É possível? 10 anos, 5, ele 10? vai estar gerando para você custo, porque ele não está trabalhando e ele está gerando encargos. Não, mas nesse caso, ele pode, pelo que eu entendi da lei, ele pode trabalhar, a modalidade de trabalho intermitente, mas ele pode trabalhar o ano inteiro. Sim. Não é isso, doutor? Sim. Pode trabalhar 1 ano direto, Perfeito. 2 anos, 3 anos, 4 anos. A diferença para o empresário é que os impostos, né, a demanda na hora, a demissão, por exemplo, são menores, né? Sim, são proporcionais ao efetivo trabalho, mas ele não deixa de, por exemplo, ao final de 12 meses ele faz jus a férias, do 13º, toda essa coisa. Obviamente proporcional ao tempo que ele trabalhou efetivamente, mas não deixa de ter um encargo, vai ter um encargo proporcional para o empresário. Aí eu já não vejo muita vantagem. Não é vantagem nenhuma, então. Melhor contratar. Não, contratar, se efetivamente ele precisa, ele vai lá e contrata, senão não. Eu vejo se nós estivermos falando de um trabalhador que tenha um jogo de cintura bom, um bom nível de discernimento e capacidade, ele vai poder organizar uma agenda e trabalhar para vários empresários. Só desde que ele organize a agenda dele. Juridicamente, é passível de questionamento? Um trabalhador que é intermitente, fica mais tempo, ele pode questionar o patrão? Não, porque ele assinou um contrato. E a partir disso ele aceitou aquelas condições. Sim, e ele pode questionar desde que o que tiver contratado não seja cumprido. Entendi. Essa demanda hoje, como é que está, né? A pessoa
trabalha com essa questão jurídica, assim, como é que está hoje, assim, de novas empresas, o senhor falou que está pouco ainda, Sim, né? sim. E tal. Quantos por cento do mercado hoje é trabalho intermitente? Menos de 1%? Eu diria até que um pouquinho mais, na ordem de 10%, 15%. Mas mesmo assim é muito pouco, né? Tá. Eu acho que isso pode se expandir numa intensidade maior dentro do mercado de trabalho, mas vai ter que estar aliado a isso uma série de outras, como a gente falou, de reformas, de outras ações do governo. Falando em reformas e outras ações do governo, a gente está numa casa legislativa. O que uma casa como a Assembleia Legislativa pode fazer em relação a essa questão do trabalho intermitente a nível de Estado de São Paulo? O que ela pode fazer, e é muito importante, é aquele ingrediente número 2 que eu falei, da qualificação profissional. Ele criar programas, planejamentos, projetos no sentido de qualificar a mão de obra. Eu acho que é o ponto-chave e caberia, sim, as casas legislativas, sejam em nível estadual ou em nível municipal, se organizarem e se mobilizassem para que, dentro das suas esferas de competência, eles pudessem se mobilizar e colocar em prática isso daí. Tá certo, muito obrigado aí pelos esclarecimentos. Eu gostaria de agradecer o Júlio Conrado, que é advogado trabalhista, e o programa em discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência e até lá. Vale a pena. Muito bom com a situação.